Pessoal, dada a ousadia que essa gente teve de vir aqui comentar, né? No post que eu fiz expondo eles, essa empresa golpista, colocando uma série de mentiras pelas quais eles vão responder, né? Já que já printei isso daqui, eu vi a necessidade de expô-los ainda mais. Então aqui eu vou estar falando sobre como acontece de maneira mais detalhada esse golpe. Dessa vez a gente vai fazer uma leitura do contrato que eles oferecem, né? Que eles apresentam. Então aqui eu tô com as páginas do dito contrato, né? E aí vai estar fazendo a leitura, para vocês verem onde é que acontece o golpe aqui, onde é que está o pulo do gato. Então se você ler direitinho o contrato, o negócio é que nem sempre você tem tempo. Às vezes você só vai dar uma lida assim de relance, confiando ali, né? Não vai prestar atenção. Mas vamos lá pra gente ver isso daqui, ó. Então aqui é a primeira página do contrato, você vê a identidade da empresa, né? Gold Soluções, com o CNPJ e tudo mais. Aqui depois são apresentados os dados do cliente, né? Que normalmente ele é chamado de contratante. E aqui a gente vai ter a primeira cláusula, né? Do contrato. Então, constitui objeto. Não vou ler tudo, porque senão vai ficar muito extenso esse vídeo. Então, eu vou ler aqui o começo e as partes que são necessárias, né? Então, aqui, ó. Constitui objeto do presente instrumento a prestação de serviço de consultoria financeira que será realizada pela prestadora de serviço para a contratante. Em decorrência da consultoria financeira, a contratada orientará o contratante a realizar investimentos que melhor atendam aos seus interesses do contratante, né? Os serviços de consultoria, objeto do presente instrumento, inclui o que se segue: análise do perfil do contratante. Essa parte aqui ela não é importante assim, não. Isso aqui vai ser só aquela introdução ali. A gente vai ter isso aqui depois, ó. Aqui, ó, tem que se atentar a isso daqui, ó, que é a cláusula segunda, em que existe aqui informação pelo que você está pagando, né? Pelo que é que você está pagando, que não é pelo que eles dizem. Então, eles dizem ser uma entrada, né? Para a contratação de um serviço. Eles não falam nada sobre honorário de consultoria, eles falam sobre a entrada. Mas o que é que diz o contrato, né? O pagamento referente aos honorários de serviço prestado pela consultoria será realizado pelo contratante em parcela única por meio de boleto ou em espécie mediante recibo ou por Pix para a chave de titularidade da empresa de consultoria, ora prestadora de serviço. Receberemos nessa data a importância de 4.100, que foi o valor que eu paguei, né? Referente ao valor dos honorários de prestação de serviço por consultoria financeira. Veja que eles fazem muita questão de destacar esses termos aqui, né? Quase como se tivesse de fato tentando levar o cliente a prestar atenção nisso daqui, naquilo que ele está fazendo. Só que enquanto o contrato diz isso, outra pessoa, o vendedor, né? Ele está te ludibriando dizendo outra coisa. Entendeu? Então, nesse ponto aqui, por exemplo, quando eu questionei, ele falou que isso acontece porque o valor do serviço dessa consultoria, né, estaria incluso dentro do valor que eu estaria pegando. Vale lembrar que eles ofereceram um crédito de 75 mil. E esses 4.100 aqui estaria dentro desse valor. Por isso, ele estaria constando aqui no contrato. Então, essa entrada, ela serviria também para pagar esse ditos honorários. Foi o que disseram lá. Só que isso aqui não é uma entrada, entendeu? Não é uma entrada, você não recebe crédito nenhum, etc, etc. Você vai estar pagando simples apenas pelo serviço de consultoria. Então, aqui, veja que eles destacam, né? Aqui, ó, conforme o período de contrato. Aí tá ali o valor que eu paguei, né? 4.100. E aqui a gente vai seguir para os próximos pontos. Esse daqui é muito importante, que já vem aqui na segunda folha. Então aqui, ó, esse ponto aqui do 2.3. A contratante concorda com a remuneração pela consultoria. Não, a contratante concorda que a remuneração pela consultoria será devida em sua integralidade. A dificuldade de ler é porque as letras são pequenas. Eu vou fazer isso daqui, ó, para ver se melhora, entendeu? Aí é por isso que fica atrapalhando. Então, pela consultoria será devida em sua integralidade e ainda que o contratante se arrependa do produto financeiro que escolheu e contratou com a administradora de consórcio ou outra entidade financeira, deverá formalizar este arrependimento através de documento de desistência com a própria empresa contratada do produto financeiro, a administradora de consórcio ou entidade financeira. Logo, em nada e por motivo algum será devolvido o valor dos honorários da consultoria financeira. Ou seja, aqui está falando que por nada eles vão devolver os 4.100 que eu paguei. Isso contradiz o que o vendedor também diz, porque no áudio que eu coloquei, vocês veem que eles dizem que eu ia receber o valor, e o valor é integral. Então, eu só assinei isso daqui devido a essa informação de que se eu desistisse, eu receberia o valor de volta, mas não é o que diz o contrato. Então, veja que aqui ele coloca em nada e por motivo algum será devolvido o valor dos honorários da consultoria financeira, uma vez que o serviço foi devidamente prestado com o relatório de consultoria, após anamnese, estudo de mercado, perfil e objetivo do contratante.
e ainda contrato do produto financeiro escolhido, perfeito, acabado e assinado pelo cliente espontaneamente com sua assinatura, física ou digital, tal. Então aqui você já observa que já te disse o pulo do gato, porque não é isso daqui que o vendedor vai te dizer. Ele vai falar que se caso você desistir, você consegue pegar seu dinheiro de volta, integral. Por quê? Porque vai ter outro ponto aqui que vai falar sobre não devolver, que foi o ponto que eu questionei. Essa parte aqui eu sequer li. A parte que eu li foi outra parte que era sobre a devolução do valor e falar sobre integral não, né? Que inclusive a gente vai estar vendo aqui, ó. Esse daqui já vai aparecer, aqui vai ter outros pontos, deixa eu ver se convém ler aqui. Contrato autoriza a prestadora de serviço a receber, inclusive em espécie, realizar a transferência dos valores no prazo de 24 horas para o administrador de consórcio, devidamente autorizada pelo Banco Central, referente à aquisição de cota de consórcio. Veja aqui como coloca. Geralmente isso aqui cita muito o consórcio, embora ele fala sobre outras instituições financeiras, né, entidade financeira, mas é mais sobre contrato, sobre consórcio mesmo, porque sim, você está pelo menos supostamente, né, contratando um serviço de consórcio. Mas isso também eles não falam. Como no áudio eu mostrei que eles não dizem, eles disseram de 2 vezes, né? 2 vezes que aquele não era consórcio. Mas veja só, né? Aqui no contrato fala muito sobre consórcio. É quando você questiona e fala assim, não, isso daí é um contrato genérico, é um contrato padrão. Ele está falando sobre as várias formas de crédito, né? De serviço que a gente oferece. E por isso o contrato está incluso, mas não se restringe ao consórcio. O consórcio está incluso, mas não se restringe a ele. É o que eles dizem, tal como eu confirmei também quando eu falei. Você disse que isso aqui era um contrato genérico, que aquilo ali não se aplicava a mim, não é isso? Ele vai lá e confirma. Então, na segunda vez que eu fui lá, foi simplesmente para fazer ele confirmar tudo aquilo que ele veio me falando no começo. Então, vamos lá, né? Vai ter uma parte aqui bastante interessante, que é essa daqui, ó. É o 3.2 aqui, ó. O contratante se obriga a cumprir em todas as obrigações descritas no presente instrumento, mantendo a boa-fé e não participando de atos que venham a acarretar prejuízos morais e ou financeiros à prestadora de serviço, sobretudo eventuais difamações e calúnias redes sociais, sob pena do pagamento de uma multa no importe de 5.000 para cada publicação ofensiva. Então aqui veja que já existe uma tentativa de coagi-lo a não denunciar essa empresa, né? Não fazer nenhum post sobre ela em rede social, coisa que eu fiz. E eu fiz porque, obviamente, eu procurei saber antes, né? E vi que se eu posso provar que eles estavam aplicando um golpe, então eu posso divulgar. Porque a cara de criminoso, o criminoso tem que ser exposta mesmo, entendeu? Não tem que ficar oculto, não. Então, se a pessoa cometeu um crime, você tem como provar, essa pessoa ela não só pode, ela deve ser exposta para que a sociedade conheça ela e, portanto, não caia no golpe dela, né? Então, veja que eles colocam aqui, ó, tentar fazer com que você não denuncie, você não divulgue nenhuma denúncia, né? O que seria uma calúnia, né? Supostamente calúnia, né? Que isso aqui não é calúnia. Não difama, etc, etc. Só que ainda coloca aqui, ó, 5.000 para cada post ofensivo. É a multa que você pagaria por isso. Só que, obviamente, eu procurei saber antes e fiz exatamente aquilo que eles disseram para não fazer. Tô aqui divulgando. Então, vamos lá. O outro ponto é justamente aqui na outra folha. Aqui, foi essa parte aqui, ó. Essa parte aqui que eu questionei, ó. Veja, aqui continua a lei do consórcio do produto financeiro específico conforme o regulamento e normativa do Banco Central sobre aquele determinado produto. Isto é, desde já informado por estes prestadores de serviço de consultoria financeira, a hora contratante que nos casos de desistência ou inadimplência, o consumidor do consórcio que aderiu não recebe os valores pagos ao consórcio integralmente, tampouco receberá a quantia de forma imediata, conforme disposto nos artigos que trata de forma de devolução através de sorteios mensais. Foi esse ponto aqui que eu questionei. Eu falei assim, ele fala que não receberia o valor integral, né? E nem em única parcela, algo assim. E aí eu questionei esse ponto aqui, eles disseram, não, isso aqui não se aplica não, porque você não tá contratando um consórcio. Isso daí, consórcio não está contratando isso, né? Tal como também tem lá provado no áudio. Então, no áudio eu fiz ele simplesmente reafirmar aquilo que ele falou lá na primeira conversa. E tá tudo contrário ao que diz o consórcio. Ou ao que diz o contrato, né? Seguindo então, vamos ver aqui. Acho que vai ter a última página. Essa última página aqui, ó, novamente contradizendo o que o vendedor falou e aquilo que tá gravado. Porque aqui a gente vai ter os seguintes pontos, olha. Eu não assinei essa última página. De qualquer forma, ela estava lá presente no contrato, mas eu não assinei. Mas o que está colocado aqui, ó?
Estou ciente que estou contratando com a administradora uma cota de consórcio não contemplada e isenta de qualquer promessa de contemplação. Veja que isso daqui foi o que o dito Rodrigo falou, mas foi o que o Jean contradisse, porque ele falou que eu estaria sim adquirindo depois que ele já admite, né? Porque de início ele disseram que não era consórcio. Aí ele vai lá e menciona uma carta de crédito. Quando menciona a carta de crédito, eu questiono isso. Ele fala, ele tenta dizer que não é carta de crédito, mas quando ele afirma que é carta de crédito, eu só gravando tudo, né? Ele vai lá e fala que seria uma carta de crédito que seria contemplada. Veja aqui que está falando que é isento de contemplação, que não é contemplada, é isento de contemplação. Então, tudo aquilo que o vendedor te fala, o contrato diz exatamente o contrário, entendeu? E é aqui que está a lesão. Veja que para tentar se resguardar disso, vai ter um ponto aqui que ele vai falar, ó, deixa eu ver aqui, é esse ponto aqui, ó, não faz parte do preenchimento da avença por ele expressa nenhuma eventual promessa ou informação escrita ou verbal do consultor ou qualquer outra pessoa que seja divergente desse contrato, devendo ser desconsiderado todo e qualquer instrumento que não seja parte integrante desse contrato. Isso daqui é por quê? Porque eles treinam não, é uma quadrilha isso aqui, tá ligado? E aí o vendedor, ele vai te dizer uma coisa, você vai assinar um contrato que está dizendo outra, e depois ele vai falar isso aqui, ó, que você não deveria ter considerado o que o vendedor te falou. Mas veja, o vendedor, ele tá ali falando pela loja, ele tá ali falando pela empresa. Aquilo que ele fala, é claro que eu devo considerar, afinal ele é um vendedor, entendeu? Então, quando o vendedor fala uma coisa, é claro que eu devo considerar que está falando. Não existe isso de o vendedor falar alguma coisa aqui, o contrato dizer outra, e você irá assinar apenas baseado no contrato. Se o vendedor está falando alguma coisa, eu tenho que levar em consideração o que o vendedor está falando. Afinal, ele é funcionário daquela loja ou daquela empresa. Então, eles colocam isso daqui para poder se resguardar. Só que isso aqui ainda está errado, isso aqui ainda é lesão. E, novamente, ele já foi processado, né? Estou só esperando aqui a sentença desse processo. Mas veja que o contrato é feito dizendo tudo que é contrário ao que o vendedor te fala e tentando resguardar, tentando proteger a empresa justamente de eventuais processos que ela possa sofrer devido à lesão que ela está fazendo, ao golpe que ela está aplicando, né? Só que aí o que eu fiz? Gravei a conversa. Porque pra gente aqui sempre se dá mal, tá ligado? Então não sei o que aconteceu com outras pessoas que caíram nesse golpe. Eu conheço 2 pessoas que caíram nesse golpe. Mas teve muito mais. Quando você vai na delegacia, eles falam que tem muitas pessoas caindo nesse golpe. Inclusive foi noticiado, passou na televisão. Inclusive 1 mês antes de eu cair nesse golpe, foi noticiado isso daqui. Só que eu não tenho televisão, não assisto televisão, não vi. Então, foi noticiado, entendeu? Tem muita gente caindo nesse golpe aqui, e essa empresa tentando, obviamente, faz o quê? Tentando se resguardar, tentando se proteger daquilo que ela mesma está fazendo. E é por isso que no contrato vai ter esses pontos aqui, ó. Só que o que acontece? Veja que eles vão dizer uma coisa, vão fazer você assinar um contrato que diz outra, e depois eles vão tentar afirmar que eles não disseram aquela coisa. E aí, se você não puder provar, como é que fica? Então, você pode chegar e falar assim, olha, não foi isso daqui que o vendedor me falou, ele me falou isso, isso e isso. Ela fala, não falei nada disso, eu falei tal. Se você não gravou a conversa, você não vai ter como provar que ele realmente disse isso. Só que eu gravei a conversa, expus a conversa já está com a polícia já, né? E também já faz parte das provas lá do processo que eu fiz na esfera civil. Então já tá lá. Mas o que eu fiz? Se você estiver vendo esse vídeo, etc, você tem que gravar. Grava a conversa, a primeira conversa, se você quiser a segunda conversa, grava, porque você vai ter uma prova do que você está falando. Porque aqui eu só consigo provar porque eu fiz isso. Só que quem não gravou, não tem como provar que a empresa realmente te lesou. Que ela falou uma coisa e com base naquilo que ela falou, ela te induziu a fazer outra coisa, né? Que era contrária à sua intenção inicial. Totalmente contrária. Então, não só em relação a essa intenção, mas a intenção de maneira geral, né? Mas o produto que você estava contratando, etc. Porque para mim foi dito que era um crédito imobiliário, não falou nada sobre consórcio. E aqui na última folha está falando sobre o consórcio. O vendedor também, né? O dito gestor da empresa, tal do Rodrigo, também vai falar no final, depois, né? Que sim, que foi um consórcio que você adquiriu. Sendo que o vendedor falou que não era isso. Então, só expondo. Eu acho engraçado como essa gente ela ainda tá... Veja que a audácia. Ela ainda não só está solta, como ela continua aplicando golpes, com o comentário que é possível ver aí no meu post, né? E como ela ainda tem a ousadia de vir comentar no meu post que denuncia ela. Isso aqui só acontece porque é uma palhaçada, eu vou te dizer. Depois eu vou fazer um outro vídeo falando sobre como como é pior. É muito pior quando você procura ajuda do que quando você cai no golpe. O transtorno é muito maior, tá ligado? Tipo assim, você vai nas delegacias, elas ficam te mandando uma pra outra. Então vá no não sei onde, vá não sei aonde, vá não sei aonde, e fica assim. Aí você vai na delegacia mais próxima, eles falam que não é lá, que você tem que ir na delegacia do seu bairro. Ou ir na DECOM.
Você vai na DECOM, a DECOM fala que não é lá não, que é na delegacia próxima mesmo, que é lá na delegacia que é onde aconteceu o caso. Tá ligado? Você fala com o delegado fala que na verdade ele quase nunca tá presente, né? Tá sempre ocupado, mas quando você consegue falar com ele e falar, não, vá de novo, ele te manda pra outro lugar. Ele não te atende, não fala o que você tem que fazer, não te escuta. Fala, não, isso aqui não é com a gente, isso aqui é com não sei aonde. Então você vai na DECOM, você escuta isso, você vai nas outras delegacias, você escuta a mesma coisa, eles ficam assim, te chutando pra um lado e pro outro. Enquanto isso você fica gastando dinheiro, você fica se estressando, e eu vou te dizer, é muito pior você procurar ajuda do que você receber o golpe. Eu já gastei já uns R$ 300 de transporte indo pra lá e pra cá. Com essa galera que não te atende bem, o atendimento não é legal, geralmente te distrata. Ademais, não sabe te informar, então fica te mandando pra lugares pra você, não, vai não sei aonde pra fazer não sei o que. Chega lá, não é aqui não, é só pra você ver. Eu fui na delegacia, depois de ficarem me jogando pra lá e pra cá, aí eu fui na delegacia e disseram que eu teria que ir até, acho que foi o fórum. Aí eu fui no fórum, lá no fórum falou que não, falou que eu teria que ir no saque, pra descobrir lá no saque que não é lá, é em casa, entendeu? Aí falando, você vai ter que agendar pra poder fazer o processo e tudo mais. Aí depois você chega lá em casa, então eles não sabem te informar, fica te mandando pra lá e pra cá, você fica gastando dinheiro, é um transtorno, é muito pior do que você sofrer golpe, é você procurar ajuda, entendeu? Muito pior mesmo, não tem nem comparação. Por quê? Porque você até agora até gastei mais sofrendo golpe. Mas o transtorno que você passa indo pra lá e pra cá com essa gente parecendo que tá brincando com a tua cara, tá ligado? Brincando com a tua cara, te mandando pra lá e pra cá. Recentemente, mesmo na última visita à delegacia, um deles falou que é porque eles não querem, ficam correndo, entendeu? É porque eles não querem trabalhar. Eu falei, isso eu já percebi, tá? Isso eu já havia percebido. Então, outro vídeo que eu vou fazer é sobre a palhaçada que é, o transtorno muito pior que é, por incrível que pareça, para você procurar ajuda do que para você receber o golpe. Então o golpe já é muito ruim, mas quando você procura ajuda é muito pior, cara. É muito pior. Vai por mim. E eu só insisto nisso daqui porque eu realmente quero que a gente pague e inclusive pare de estar aplicando esses golpes. Porque geralmente pessoas que não têm muita instrução, né? Como eu, por exemplo, foi minha primeira experiência de tentativa de financiamento de um imóvel. Então geralmente são pessoas que são atraídas por uma promessa que vai ter ali em conta, né? Pessoa que vai estar ali achando que vai estar realizando o seu sonho e acaba simplesmente com menos, já não tinha nada e acaba com menos do que tinha quando acaba caindo no golpe. Então a gente precisa pagar, o rosto precisa ser exposto como tá fazendo aqui, tá ligado? E essas autoridades, essas autoridades responsáveis, né? Eu não sei nem o que dizer, entendeu? Porque é uma palhaçada aqui só. Mas enfim, como eu falei, depois eu vou entender detalhes de como é que está sendo esse processo de tentativa de punir essa empresa e reaver a quantia que eu paguei. Entendeu? Porque você é vítima, mas é quase como se você fosse culpado para você tem que pagar duas vezes. Entendeu? Porque ninguém te dá atenção, ficam te mandando para lá e para cá, ninguém te escuta. É uma coisa horrível. E isso daqui é o serviço de segurança aqui da Bahia, aqui dessa cidade que é Salvador. E é por isso que essa gente ainda está solta. Ainda está solta e está aí aplicando golpes. Porque a denúncia já foi feita, as provas foram apresentadas, o processo está correndo. E eu não sei como é que essa gente ainda está no mesmo lugar, aplicando os mesmos golpes, e ainda vindo aqui no meu post, né? Inventar mentiras, dizer mentiras pelas quais eu vou responder também. Então, dizer mentiras a meu respeito ali no comentário. Isso daqui é a palhaçada que é não só a nossa segurança, como também a nossa justiça. Então é isso, por aqui.